Olá, eu sou Isaac Maicon e vou apresentar o seminário sobre o manejo integrado de doenças para o oídio na cultura da videira. Esse trabalho é pré-requisito para aprovação na disciplina de fitopatologia aplicada, ministrada pelo professor Dr. Alexandre Capucci no curso de Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. Videiras são plantas de várias espécies do gênero Vitis, pertencentes à família Vitácea. Seus frutos, as uvas, é a matéria-prima para a produção do vinho, entre outros produtos. Também são muito consumidas in natura. Essa cultura ela tem uma produção expressiva no Brasil, e principalmente na região do Vale do São Francisco, sendo a quarta fruta mais produzida no país, onde o estado do Pernambuco é o segundo que a mais produz, segundo os dados do IBGE do ano de 2018. Vale destacar também que de toda a exportação nacional de uva de mesa, 98,75% dessas são produzidas na região do Vale do São Francisco, de acordo com dados da Vale Export em 2019. O oídio é uma doença fúngica que acomete a videira, causada pelo patógeno Uncínula necator, pertencente à família Ericifaceae e ao filo Ascomycota. Na imagem ao lado é possível notar a presença do patógeno nas bagas inferiores, as quais estão recobertas por uma camada esbranquiçada, que corresponde justamente ao patógeno em questão. Os sinais da presença do patógeno correspondem à formação de uma massa branca pulverulenta, como é possível notar nas imagens, sendo essa massa constituída do micélio e estruturas reprodutivas do fungo. É importante destacar que a partir da avaliação dos sinais é possível a identificação do patógeno através da diagnose direta. Em relação aos sintomas, esses apresentam em todas as partes verdes, partes tenras da planta. Nas folhas, ocorre a formação de manchas cloróticas na face superior. Nos ramos, após o desaparecimento da frutificação do fungo, manchas marrons escuras são formadas, como você pode notar nas imagens. Já as bagas infectadas, elas apresentam cicatrizes que posteriormente podem rachar, permitindo a entrada de organismos que causam podridões. E mesmo que a baga não rache, haverá ainda depreciação no valor do produto. Vale destacar que a suscetibilidade dos órgãos da planta à infecção, ela muda através do período de crescimento. A exemplo disso, temos que o fruto ele é suscetível à infecção desde o início do seu desenvolvimento até o teor de açúcar atingir cerca de 8%. A partir desse ponto, a suscetibilidade ela é reduzida à medida que há um aumento no grau Brix dessa baga. Uncínula necator é um parasita obrigatório, que pode sobreviver na forma de micélio dormente no interior das gemas da videira, ou mesmo formando cleistotécio, que são os corpos de frutificação desse fungo. A disseminação ela ocorre principalmente pela ação do vento, e a ocorrência do oídio é favorecida em condições relativamente secas, sendo mais frequentes em regiões ou épocas secas. Temperaturas entre 21 e 27 graus favorecem o desenvolvimento do fungo. Já temperaturas acima de 35 graus Celsius inibem o desenvolvimento do patógeno, bem como chuvas fortes, pois removem os conídeos da superfície do hospedeiro. Ou seja, na nossa região, Vale do São Francisco, o segundo semestre do ano apresenta condições favoráveis para o desenvolvimento de tal patógeno. Tratando-se do manejo integrado de doenças, o controle do oídio ele deve ser adotado de forma preventiva, no período do ano em que as condições climáticas são mais favoráveis ao desenvolvimento da doença. No Vale do São Francisco, por exemplo, o segundo semestre do ano é mais suscetível a essa doença, em decorrência das condições climáticas, como já foi citado. Na verdade, o controle preventivo ele já inicia lá no planejamento da instalação do pomar, no momento da escolha da variedade a se utilizar, pois a resistência genética da videira ao oídio é um dos caminhos mais viáveis e seguros para o manejo integrado dessa doença, no caso do oídio. Temos também o controle cultural, que pode ser realizado por meio de medidas como a remoção dos restos culturais pós-poda, o monitoramento das áreas adjacentes, ou seja, dos vizinhos ou de outros talhões,
Isso facilita muito o manejo preventivo, porque caso você encontre presença do patógeno em áreas vizinhas, você já deve começar a fazer o seu manejo preventivo de uma forma mais intensiva. É importantíssimo também escalonar as áreas de poda, de forma que as áreas recentemente podadas, elas não fiquem recebendo ventos de áreas em repouso, áreas mais velhas, a fim de evitar que o vento, que é o principal meio de propagação e disseminação, na verdade, leve os propágulos do fungo das áreas mais velhas, aquelas que estão sem podar, para as áreas mais novas, né? E claro, a instalação de quebra-ventos, tanto para reduzir a velocidade do vento, como também como uma barreira viva à entrada de propágulo do fungo. E estimular o grau Brix das bagas por meio da remoção das folhas basais dos ramos também é uma ferramenta que também pode ser utilizada no manejo cultural do oídio na videira. Quanto ao controle biológico, pode-se realizar de forma preventiva quando as condições forem favoráveis para o desenvolvimento do patógeno, com um produto que é o Multiguard. Esse produto ele é à base de Bacillus subtilis, que é um fungicida microbiológico com eficiência agronômica comprovada para a cultura da videira. Porém, deve-se realizar no máximo 4 aplicações em intervalos de 7 dias, né? Tratando do controle químico, é importante destacar a importância da amostragem da área, né? Que deve ser realizada, nesse caso, em 10 plantas podadas, no mínimo, por área de até 1 hectare, e em 20 plantas, no mínimo, por área entre 1 e 5 hectares, com uma frequência semanal durante todo o ciclo da cultura e, no mínimo, 2 vezes por semana no período crítico da doença, que vai de mais ou menos 15 dias ali após a poda, a segunda semana após a poda, até a fase de chumbinho. E a avaliação ela é baseada no cálculo da porcentagem de ocorrência do patógeno em folhas, em ramos, em florescência e nos cachos. Quando houver condições climáticas favoráveis ao patógeno, ou seja, temperaturas máximas menores do que 30 graus Celsius e um clima seco, aí então deve-se entrar com medidas preventivas que podem ser realizadas através da aplicação de produtos à base de enxofre, como é o caso do cúmulos e mesmo o enxofre em pó, que são bastante utilizados na região. Essas informações, no caso igual cúmulos, eu peguei de uma fazenda da região, né? A fazenda Arena Nova. Arena Nova não, Área Nova. E, além dos produtos biológicos, como já foi citado, buscando sempre uma rotação de produtos, porque a maioria desses produtos ele tem um intervalo de aplicação menor do que todo o ciclo da cultura. Então você não pode aplicar ele do início até o final do ciclo da cultura. Então você deve buscar sempre fazer uma rotação de produtos que tenham o mesmo objetivo, que seja um controle preventivo. No caso do cúmulos, do enxofre em pó, que são fungicidas de contato. Quando foi encontrada na avaliação 2% ou mais de folhas ou ramos com sintomas da doença, ou mesmo a presença de oídio nas inflorescências ou nos cachos, aí sim você deve entrar com medidas curativas. Nessa situação, a aplicação de produtos químicos sistêmicos, como o score, são fundamentais, alternando ali com fungicidas também de contato, principalmente à base de enxofre. Lembrando sempre de seguir as instruções da bula, além de se atentar à questão de resíduos. No geral, a aplicação de produtos, pegando apanhado geral de produtos que são aplicados com o objetivo de controlar o oídio, essas aplicações ocorrem semanalmente. Às vezes 2 vezes por semana, aplicação de mais de um produto por semana, sempre buscando o controle preventivo,
usando muitos produtos à base de enxofre, como eu já citei, e também alguns produtos sistêmicos, que existem outros além do score que eu citei aqui, que tem o registro para a doença, para o oídio na videira, e que também são utilizados na nossa região do Vale do São Francisco. Ressalto aqui também que há no Brasil 46 produtos registrados para o controle do oídio na videira, onde a maioria dos produtos sistêmicos eles são do grupo químico triazol. Os demais ali são pertencentes a produtos à base de enxofre, na grande maioria. Esses dois são os mais encontrados. Temos aqui as referências bibliográficas, ou seja, o material que eu consultei. Caso vocês queiram aprofundar mais, podem buscar nesses materiais algumas informações que são bem completos, bem didáticos. E aqui fica o meu agradecimento pela sua atenção e espero ter contribuído um pouco para o seu aprendizado quanto ao tema tratado.